As águas dos rios, página 88. Oi, olha que coisa mais linda essa imagem! Ela está representando todos os rios que tem no Brasil. E vê que é no Google Earth. Você pode pesquisar essa imagem e descobrir quais são as regiões que mais têm água. A gente tem grandes bacias hidrográficas aqui no nosso país e grandes rios. Tanto é que o Brasil é um país que usa muito as águas para transformar em energia elétrica. E a maior parte da população brasileira sobrevive com a energia das hidrelétricas. O Brasil é um país maravilhoso, um país rico, um país lindo. A gente pode cuidar bem dele, tá bom? As águas dos rios. O Brasil tem muitos rios. Para representar os rios ou cursos fluviais de uma localidade qualquer, utilizamos mapas hidrográficos. Observe a seguir o mapa hidrográfico brasileiro, no qual estão destacados os principais rios do país. Você consegue ver aí, olha, uma coisa que eu acho muito interessante. Os rios, eles têm uma certa ligação um com o outro, tá vendo? Esse rio tá vindo aqui, ó, e outros estão se unindo a ele, e ele vai desaguar aqui, tá vendo? Todos eles acabam isso, ó, o rio Amazonas começa aqui, ó, ele vem, muitos outros rios vão se juntando a ele, e ele deságua, sua foz é no oceano. Aqui você pode representar ainda o mapa do Brasil com os maiores rios representados. E aqui são os nomes deles, ó. Rio Amazonas, Rio Araguaia, Rio São Francisco, Rio Paraíba do Sul, Rio Iguaçu, Rio Paraguai, Rio Paraná e Tapajós. Esses são os que eu separei aí. Então vamos ver primeiro o rio. O primeiro rio é o Rio Amazonas. Ele se junta com o rio Tapajós. Os dois, eles se juntam para a sua foz depois, né? Agora, a gente vai ver o rio Araguaia. E esse é o rio São Francisco. É um rio muito importante para o Brasil, porque ele está numa região bem seca. E ele é a principal fonte de água de muitos lugares ali por onde ele passa. Agora, o rio Iguaçu, que depois tem as cataratas do Iguaçu, e o rio Paraná. O rio Paraíba do Sul, que fica ali perto da região de São Paulo, e o rio Paraguai. Você tá vendo que eu pus ele mais para baixo assim? É porque o rio Paraguai, ele começa no Brasil, mas ele continua, ele é comprido dentro da América do Sul. Observe o mapa hidrográfico brasileiro e responda às seguintes questões. Como os rios são representados neste mapa? Você pode ver que são usadas duas cores, azul claro e azul escuro. O azul escuro são os rios mais caudalosos, quer dizer que tem mais volume de água, e o azul claro é os rios grandes também, lógico, mas que não são tão volumosos. Então, olha lá a resposta, ó, por linhas azuis. De acordo com a legenda, letra B, qual é a diferença entre os rios representados de azul escuro e os desenhados de azul claro? Já expliquei, você ouviu? Isso, em azul escuro são de maior volume de água e de azul claro são os de menor volume. Letra C, existem rios ligados a outro? Existem, né? A gente já viu que vários se unem. Coloquei aqui dois exemplos, Rio Negro e Madeira e rios Paraná e Paranapanema. Página 89, exercício 2. Observe o mapa hidrográfico do estado em que você mora. Quais são os principais rios do seu estado? No nosso caso, a gente está em Minas Gerais. Letra B, quais rios estão próximos ao seu município? E letra C, qual rio faz parte do seu município? Então, eu vou responder por aqui, Governador Valadares. Então, esse é o mapa hidrográfico de Minas Gerais. Esses pontos azuis aí, mais escuros, são seções de controle, então pontos marcados para controlar.
E tem muitos rios, mas a gente tem rios tão importantes que saem aqui de Minas Gerais, porque eles abastecem as maiores bacias hidrográficas do país. Então, eu vou destacar que passam por aqui, ó. Olha só essa imagem com alguns dos rios. Destacam-se os rios São Francisco, Rio das Velhas, Paracatu, Paranaíba e Grande, são os rios de destaque. Quais rios estão próximos ao seu município? Então, aqui nós estamos na bacia do Rio Doce. Os rios que estão próximos, que desaguam no Rio Doce, são Rio Corrente Grande, Suaçuí Grande, Suaçuí Pequeno e Tronqueiras. E dentro do nosso município, que rio faz parte do nosso município? Então, o Rio Doce está dentro da nossa cidade, né? E os córregos Capim do Onça e Figueirinha são pequenininhos, são córregos, mas eles também estão dentro da cidade de Governador Valadares. Aqui você tá vendo, ó, um mapa já um pouco maior, alguns dos rios com o nome parando. E você viu que eu tenho de cor verde Rio Doce, de cor vermelha a palavra Governador Valadares e de azul Ipatinga? É porque tá aqui, ó, esse é o Rio Doce, Governador Valadares e Ipatinga. Essa é para você ter uma ideia da localização do nosso rio dentro do nosso estado. E como que a gente sabe se a água é de um rio, se é um rio mesmo, ou se não é rio, se é um lago, ou se é um oceano? Como que a gente sabe isso? Vamos reconhecer então como reconhecer um rio? Olha aí, tem algumas imagens para você ver. Olha que legal, o encontro de águas, em que as águas, uma é mais barrenta, a outra menos, e aí tem o encontro das águas. Que também, esse não é no Brasil, tá? Esse é outro país. Vamos lá. Os rios são cursos d'água, cursos é onde está andando, né? Corrente, e apresentam características que os diferenciam de outros corpos d'água, independente do fluxo de suas águas. Veja na imagem a seguir as partes que compõem um rio. Então, primeira parte, nascente, é local onde começa o rio. Pode ser o local em que a água brota do solo ou o resultado do descongelamento de uma geleira. Então, aqui é a nascente, aqui é o curso por onde ele está andando, aqui é o leito, ó. Trajeto onde o curso pelo qual se deslocam as águas do rio. O curso é dividido em alto, médio e baixo curso. As águas seguem pelo leito conforme o declive do terreno, as áreas mais altas para as mais baixas. Então, curso médio, curso baixo, tá? Curso alto. Então, é a região de altura maior, por isso que a água faz curso alto, médio e baixo, é geralmente onde fica a foz. Margens, terras ao lado do rio, olhando em direção à foz. Define-se a margem direita pela mão direita e esquerda pela mão esquerda. Rio afluente. No menor, um menor que deságua no rio principal. E foz, parte final de um rio onde ele deposita suas águas em outro rio maior, em um lago ou no mar ou oceano. Margens, terras ao lado do rio, olhando em direção à foz. Define-se a margem direita pela mão direita e a margem esquerda pela mão esquerda. Quais são, então, as partes do rio identificadas no desenho? Então, vamos responder isso aí, ó. Nascente, leito, margens e foz. Qual parte do rio costuma ter águas mais limpas? A nascente, porque a nascente é onde brota a água. O restante vai carregando, às vezes carrega sujeira. Em quais partes do rio podem ser realizadas atividades como, por exemplo, banho e a pesca? Então, no seu curso, margens do leito ou na foz. Você já pescou? Navegou?
ou tomou banho de um rio? Se sim, conte sua experiência aos colegas. Se ainda não fez, verifique com sua família a possibilidade de realizar essas atividades em alguns momentos. No Zoom a gente conversa sobre isso, tá bom? Rede de rios. A maioria dos rios está ligada a outros rios. O rio maior é chamado de principal e os menores que se ligam a ele são os afluentes. Os rios ainda menores, que despejam suas águas nos afluentes, são denominados subafluentes. Os afluentes e subafluentes podem estar nas margens esquerda ou direita do rio principal, quando olhamos na direção em que o rio principal nasce até onde ele termina. Então, sempre a nascente fica para trás e a foz, que é onde ele acaba, fica para frente, assim que você delimita as margens. O ponto na qual as águas dos dois rios se encontram é conhecido como confluência, é onde os dois rios se encontram. Aqui embaixo também você tá vendo, ó, tá vendo águas misturando? Clique. Vários rios interligados formam uma rede hidrográfica. A área onde está localizado esse conjunto de rios, delimitados por regiões de terrenos mais elevados, é chamado de bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica é o que tem as margens mais altas e é mais afundado. Isso seria a bacia hidrográfica. Observe a imagem em seguida, faça o que se pede. Então, qual é o rio principal? Olha esse daí. Quais são os rios afluentes? São todos que estão vindo do rio. E agora, os rios afluentes da margem direita e os rios afluentes da margem esquerda. Então, são os 2 e os 3. E quais são os subafluentes? São os que caem nos rios afluentes aí, ó. Então, vamos lá. Rio principal é o 1. Os que desaguam no rio principal é o rio afluente. Esse daqui é subafluente porque ele não está caindo água diretamente no rio principal. Ele cai em outro que depois leva. Tá vendo? Mesma coisa é esse. Cai em um que depois leva. Então, o rio afluente é que cai já no rio principal. E os outros que caem ainda no outro rio, que junta as águas e que vai para o principal, chama subafluentes. Na caixa do título, escreva o nome que é dado à área representada por essa imagem. Lembra que a gente comentou que as beiradas mais altas delimitam uma bacia hidrográfica, tá vendo? Ó? Aqui é o começo da bacia. É igual uma bacia mesmo. Bacia não é assim? As partes altas está delimitando o que tem dentro da bacia. Aqui também, ó. As partes altas é o limite da bacia. E aqui é o fundo da bacia, no caso. Então, isso aqui é uma bacia hidrográfica. Quantas confluências existem nessas ilustrações? Confluente é quando os rios se unem. Vamos ver se a gente conta certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desenhadas tem 12. Então, confluência é o desaguamento de um rio em outro. Na imagem estão representados 12. O termo bacia hidrográfica é definido como a área na qual ocorre a drenagem e o escoamento da água. Uma bacia hidrográfica é constituída por um ou mais rios principais e seus afluentes. Aqui nós temos a representação de várias bacias hidrográficas do Brasil. Todas são importantes, mas a de maior volume de água é essa, que é a bacia do Rio Amazonas, e essa daqui em segundo lugar. São as maiores do Brasil, tá bom? Então, é essa, ó, e essa. São as duas maiores do Brasil. O encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões formam o Rio Amazonas. Durante vários quilômetros, as águas não se misturam,
Nem a água que é escura, chamada águas negras, e nem a água marronzada, que é a água barrenta. Elas andam juntas, é muito impressionante. Aí, ó, nós temos também outros encontros de águas, ó. Aqui é Rio Ohio e Rio Mississippi nos Estados Unidos. Aqui é o Rio Rodano e o Rio Arve na Suíça. E aqui é o Rio Thompson e o Rio Fraser no Canadá. Um beijo e até a próxima aula!